Boa noite, irmãos. Muita paz, muita alegria. Estamos aqui mais uma vez no momento de radiação. Nós estamos iniciando aí o nosso trabalho, como sempre a gente realiza toda segunda-feira. E nós queremos convidar os amigos para participar conosco desse momento. Nós vamos fazer uma prece. Nós vamos iniciar agora com a nossa música de ambientação para acalmar os nossos corações, a nossa mente, e depois sim a gente vai fazer a prece. Vamos à música primeiro. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina seus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Então, meus amigos, essa música é linda, né, de Bezerra de Menezes, o patrônimo espiritual da nossa casa, do Centro Espírita Amor em Deus. E nós estamos, assim, iniciando o nosso trabalho
e nós vamos fazer uma pequena prece para a gente fazer a ligação com o plano espiritual, rogando aos mensageiros do bem, a minha mentora espiritual que possa estar aqui me inspirando, me ajudando, para que eu possa deixar aqui uma mensagem de fé, de coragem, de otimismo, de certeza de que dias melhores virão. E às vezes a gente fica tão assim, meio perdido, achando que as coisas estão todas fora do lugar, que o mundo não tem jeito, mas é nesses momentos que a gente se liga através da oração ao plano superior, nós encontramos a força necessária para continuarmos a nossa jornada com segurança, com certeza, com equilíbrio, para que a gente possa aí sair dessa vida aqui, dessa encarnação vitoriosos, vencendo aquelas dificuldades que a gente veio aqui com o comprometimento de vencer. Então, hoje, dando sequência aí aos nossos trabalhos da noite, nós vamos estar trabalhando a lição de número 49, que tem como título Ante as Ofensas. Está lá no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando aos amigos que nós estamos trabalhando esse livro em sequência. Então, veja bem, ao longo do ano, nós fizemos 49 lições. E a gente aprendeu muito com essas lições que Emmanuel trouxe para nós, que deixou para nós, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí nós ficamos muito felizes, porque a cada lição que a gente estuda, a cada lição que a gente analisa, reflete sobre ela, no conceito que ela traz, a gente vê que a gente pode fazer muita coisa para se melhorar. Então, dando sequência, vai começar com a citação de Mateus, que vai dizer para nós assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus fez essa anotação no capítulo 5, no versículo 20. E lembrando aos amigos que o capítulo 5 de Mateus vai falar das bem-aventuranças. E ali tem todo um tratado do bem proceder, né? Que se a gente tiver esse tratado na nossa memória, na nossa mente, a gente passa aqui por essa encarnação com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e com serenidade. Eva, beijo grande aí. Então, nós vamos falar um pouquinho o que seriam os escribas. Eram homens considerados doutores, mestres, especializados no estudo e na aplicação da lei ou da Torá, ou seja, dos ensinamentos do Cristo. E os fariseus? Quem eram os fariseus? A maioria não sacerdotes, então eles não tinham vínculo com nenhuma seita religiosa, mas participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Então, ele seguia alguma orientação religiosa, mas não tinha aquele comprometimento com a religião propriamente dito, com os ensinamentos do Cristo. E Emmanuel vai iniciar a mensagem falando para nós, a fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que ele compreendas a indigência com segurança. Situa-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Então, meus amigos, Emmanuel traz nessa mensagem a necessidade de nossa compreensão com aquelas pessoas que parecem um vulcão em erupção no tocante das ofensas. Estão sempre dispostos a desferir suas palavras ofensivas à menor contrariedade. Mas observemos, se não somos nós, essa pessoa,
que vive em erupção, que a gente ofende por nada, a gente agride por nada, e de uma maneira tão natural que parece que isso é normal, ser agressivos e ofensivos. Então, mas Jesus vem nos ensinando para que a gente possa apacentar as suas ovelhas, amansar as ovelhas, mas lembrando que essas ovelhas e esse apacentamento começa primeiro em nós. Primeiro em mim começa, para depois eu transmitir ao meu irmão. E Emmanuel vai dizendo, habitualmente aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Pessoas, meus amigos, que ferem aos outros sem nenhum motivo aparente, precisa muito da nossa compreensão, amorosidade e orientação. Mas oração. Mazinho, grande abraço. E oração para essas pessoas que ainda se encontram nesse desequilíbrio, nessa perturbação. Muitos de nós não fomos treinados a falar dos nossos sentimentos, por entender que falar dos sentimentos demonstra nossas fraquezas, nossas fragilidades. Quando, lá no passado, as mães e os pais proibiam os filhos de chorar, engole esse choro. E aí criou-se alguns irmãos aí com a saúde mental comprometida, porque a gente não fala das emoções, a gente não fala do que incomoda, a gente não fala do que dói. E aí crescemos adultos comprometidos com a saúde emocional. Quando é o contrário, falar do que não queremos, falar do que não gostamos, estamos dando ao outro oportunidade de nos conhecermos e não mais repetir o mesmo erro. Porque às vezes a pessoa nos ofende e ela nem sabe que está nos ofendendo. Ela nos magoa e nem sabe que está nos magoando. Por quê? Nós também não temos coragem de falar para ela, olha, não gostei do que você falou, olha, não gostei do que você disse. Não repita mais. E aí Emmanuel vai prosseguindo a mensagem falando, talvez esteja no clima de enganos lastimáveis essas pessoas, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento. Então, amigos, se me fecho sem dizer o que me incomodou, isso pode ficar no meu subconsciente. Certamente, em algum momento, isso virá à tona de forma constrangedora, de forma que a gente vai lamentar mais tarde por não ter falado antes, por ter guardado as 7 chaves dentro da nossa cabeça. E Emmanuel vai dizendo, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Então, amigos, o padrão vibratório baixa quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente não tem coragem de falar. E assim nós vamos abrindo a porta para, muitas vezes, aos inimigos invisíveis, ocorrendo assim a obsessão. E se a gente fica lamentando, lamuriando aquela situação, vai cada vez mais crescendo dentro de nós. E aí, a gente entra numa faixa vibratória ruim, negativa, porque ainda não temos o hábito do orai e vigiai diuturnamente. Isso deveria ser para nós um hábito normal, natural. O que falar, então, do culto do Evangelho no lar? Quão é importante o culto do Evangelho no lar para que essas pequenas coisas não façam morada dentro do nosso lar. Se aconteceu, que aquilo vá da mesma forma que veio embora, na velocidade da luz, carregando moléstias ocultas. E aí, meus amigos, a gente vai guardando as coisas, a gente vai adoecendo e sem perceber. E aí, quando a gente vê, a gente já está num estágio bem evolutivo da doença, que aí é preciso entrar com medicação, tem que procurar médico, ajuda médica, psicólogo, para a gente sair desse estado que a gente entrou.
E Emmanuel vai dizendo, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregradas, de que se afastará um dia sobre os desencantos da culpa. Amigos, essa palavra, culpa, que sentimos por vezes, nos neutraliza de maneira que não conseguimos sair do lugar. Ficamos paralisados, como uma estátua. E nem sempre o mal que imaginamos ter feito, ele é real. Às vezes somos nós, a nossa consciência nos cobrando, dizendo que a gente fez algo que não deveria ter feito. Mas, na maioria das vezes, isso é a nossa consciência. Daí vale a pena a gente falar com o outro. Olha, eu te falei isso, não era bem o que eu queria dizer. Me perdoa, me desculpa. E esse diálogo fraterno, esse diálogo sincero, nos liberta dessas culpas. Que às vezes foi assim, algo que aconteceu. Foi um equívoco que aconteceu. E a gente acha que aquilo ali foi a nossa culpa, foi a nossa responsabilidade. E nem sempre é tudo a nossa responsabilidade. Pode ser. E aí, às vezes, é uma fatalidade. Que às vezes o que você falou, junto com um outro acidente, e a gente acha que aquilo ali é de nossa responsabilidade. E nem sempre. Às vezes é obra mesmo das circunstâncias da vida. Não há acaso, né? Nós espíritos não acreditamos no acaso, mas é aquele momento que às vezes a gente está passando e acontece alguma coisa e a gente acha que aquilo é nossa culpa. E Emmanuel vai dizendo, né? Agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Então, amigos, na maioria das vezes agimos mal por ignorância ou egoísmo, por não nos preocuparmos com o outro. Às vezes a gente ignora uma situação e aí a gente comete erros. Mas o fato, quando a gente percebe que cometeu o erro, que a gente tenha também a humildade de chegar perto e dizer, me desculpa, eu não pensei, foi por um impulso, eu falei o que não deveria, fiz o que não deveria fazer, me perdoa, daqui para frente não vou me comprometer de não fazer mais. E prossegue. E Emmanuel vai dizendo, né? Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos aqueles que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações, com os quais nada temos que ver. Então, meus amigos, aqui Emmanuel trouxe algumas palavras importantes para a nossa reflexão da noite. E diria até que são palavras bem modernas. E ele vai dizer da importância de amar e orar. Eis a recomendação trazida por Jesus há 2023 anos. E ainda estamos vacilantes, não aplicando essa orientação com frequência. Inconsequentes, outra palavra que Emmanuel trouxe, né? Tem um ditado popular que diz, quando dois não quer, um não briga. E é isso mesmo, meus amigos. Quem está mais evangelizado tem maior responsabilidade no desfecho da história, né? Porque uma pessoa foi inconsequente com a gente não vai cometer o mesmo erro. A gente está mais evangelizado, vamos entender, vamos compreender e vamos orar por ela. Passamos recibo a insultos e provocações. Outras palavras que Emmanuel trouxe também interessante, né? Passar recibo, insultos e provocações. Se aceitamos a provocação, entramos na mesma faixa vibracional do irmão de jornada e ele se sentirá vitorioso. Ai, entrou na minha, tá igual. Estamos caminhando lado a lado. Então, meus amigos, tem um colega de trabalho que ele vive me provocando, porque ele se diz ateu. Então, ele sempre está envolto falando da religião, me provocando para que eu fale para ele o que eu penso. Mas nem sempre eu falo. Às vezes eu deixo para lá. Por quê?
é perda de tempo. Eu não vou entrar no embate com o irmão que se diz ateu, que não acredita em Deus. Eu não vou convencê-los com a minha palavra. Eu posso convencê-los com as minhas atitudes, mas com as minhas palavras, não mesmo. E aí ele tem uma frase que ele disse: não tem graça de brigar com você não, porque você não pega briga. Porque ele quer que a gente entre no embate com ele, né? Dizendo que Deus existe, que Deus... Então isso, gente, de Deus existir é uma coisa que a gente sente. Não tem como a gente transmitir isso para o outro. Agora, as nossas ações e atitudes podem levar o outro a pensar por que ela aceita as coisas com tanta resignação, por que ela faz isso dessa maneira e não daquela. E então é isso aí. Então a gente entrar em debates de religião é perda de tempo. A gente não vai convencer a ninguém com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, talvez. E aí, meus amigos, Emmanuel fecha a mensagem de uma forma magnífica. Vamos prestar bastante atenção em cada palavra que é colocada nesse parágrafo agora. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal. Então, se a gente tem o espírito pacificado e aquela sensação de dever cumprido, nada vai nos abalar. Nós não vamos entrar no despenhadeiro do mal. E se entrarmos por uma fração de segundo, a gente sai rápido. Mas o orai e vigiai nos previne disso. Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombras ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender, de servir, aliviar e auxiliar. Emmanuel. Amigos, muitas coisas aqui para a gente conversar nesse parágrafo, porque esse parágrafo ele é riquíssimo. Então, o Emmanuel fechou essa mensagem assim de uma maneira muito esclarecedora, de uma sabedoria assim que a gente não consegue nem descrever. Mas vamos lá fazer alguns comentários sobre esse parágrafo. O que nos dá equilíbrio é a consciência tranquila e a certeza do dever cumprido. Se estamos tranquilos, nada nos abala com frequência. Nada nos abala de forma rápida. A gente demora a entrar nessas pilhas que as pessoas trazem pra gente, né? Se há irmãos que demonstram envolvimento com as sombras do desespero, não é justo que nós, que estamos mais evangelizados, e nem é humano que nós, os mais evangelizados, que seguimos os ensinamentos do Cristo, aumentemos o desequilíbrio e o sofrimento desses irmãos. Jesus conta com os sãos para ajudar os doentes da alma. Lembremos-nos, os sãos, lembremos-nos que todos nós, de alguma maneira, somos doentes da alma. Daí, a importância do convívio uns com os outros para nos curarmos nesse grande hospital que é a Terra. Como fazemos isso? Como nos curamos? Compreendendo a fragilidade e a vulnerabilidade de cada um de nós. Todos nós temos essa vulnerabilidade. Todos nós somos passivos a erros e desacertos. Mas nós devemos corrigir os erros e os desacertos. Servir é outra palavra que Emmanuel trouxe. Sempre como Jesus nos serviu e servir e serve-nos até hoje. Emmanuel trouxe mais uma palavra importante: aliviar.
aliviar os corações com a palavra consoladora, que acalma e que eleva o semelhante. Auxiliar, outra palavra importante, nas demandas do outro sempre. De repente, nosso auxílio maior e melhor é o silêncio no momento do desequilíbrio. Natal, meus amigos, se aproxima. Muitas pessoas aproveitam esse momento para perdoar, para amar. Que possamos nos amar mais e perdoar-nos mais e sempre. E eu desejo a todos os irmãos um Feliz Natal. Que Jesus possa renascer em nossos corações sempre, não só no mês de dezembro, não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias. Todos os dias deverá ser Natal para nós cristãos, que a gente possa não dar tanta importância às pequenez que no tangente das ofensas, mas que a gente valorize um gesto de amorosidade dos nossos irmãos e que a gente também saiba demonstrar esse gesto de amorosidade nas pequenas ações e levando aos corações doídos e sofridos um pouquinho de paz, um pouquinho de alívio. E, meus amigos, se a dor e a desilusão atingir o nosso coração, que a gente saiba agradecer a Deus por essa oportunidade, a Jesus por essa oportunidade, porque é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de que a gente possa se elevar ao mais alto possível. E então deixo aqui o meu abraço carinhoso para todos esses irmãos, para todos que nos acompanham este trabalho ao longo do ano. Foi um ano proveitoso, foi um ano de grande aprendizado. Nós trabalhamos 49 lições desse livro aí que está aparecendo ao lado da minha imagem, Ceifa de Luz, que a gente aprendeu bastante, que a gente trouxe muita coisa boa para que a gente pudesse compartilhar com os amigos e que a gente possa fazer isso tantas outras vezes. Que o ano de 2024 que está chegando aí, que a gente trabalhe bastante também e que a gente possa aprender muito e compartilhar mais tudo aquilo que a gente consegue compreender nesse momento. E assim eu convido aos amigos nesse instante para a gente fazer a nossa prece, finalizando o nosso trabalho do momento de irradiação, aqui na página do Centro Espírita Amor em Deus. O Centro Espírita Amor em Deus está completando hoje 90 anos de existência. Irmãos abnegados do bem que nos antecederam, ergueram aquela casa e ela está aí de pé, de portas abertas. Daqui a pouquinho nós vamos ter um encontro lá dos trabalhadores, dos frequentadores, de todos que de alguma maneira ama aquela casa. Então, se você está acompanhando a gente aí, pode correr para lá que a gente vai estar lá com os braços abertos para trocar um abraço afetuoso. Então, oremos. E os nomes que estão em nossos cadernos de prece, aquelas pessoas que nos pedem oração, se tem alguém que colocou água aí para frutificar, não só agora, mas mais tarde, confia e oremos junto, e que essa água se transformará em um medicamento salutar, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos sempre. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as nossas forças físicas, mas dai também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas nos ensinai antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre as nossas dores, expandir os nossos corações e destrói as nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados, que uma partícula desse Pai Nosso vá até os castros
onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que aqueles que, neste momento, transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga aqueles pobres infelizes que ali foram atingidos pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grísio. Que ele, finda o dia, possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos e das viúvas, e daqueles que até agora que ele finda possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos e das viúvas, que até a essa hora ainda não tiveram uma córdia de pão. Tende compaixão dos navegadores dos mares e que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e esteja conosco. Assim seja. Amigos, e assim, rogando ao amparo e à proteção da espiritualidade amiga e do bem, que Jesus possa abençoar a cada um de nós que acompanha este trabalho nesse instante, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que nos acompanharão mais tarde. Que a paz permaneça em nossos corações, que nós possamos ser, Senhor, esse a transmitir a sua mensagem de amai-vos uns aos outros, não nas nossas palavras, mas nas nossas ações. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Amigos, chegamos assim ao término do nosso trabalho. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. E semana que vem nós teremos a nossa irmã Margarete, talvez, dando sequência ao trabalho. E agora eu volto a convidar os amigos para estar conosco lá no Centro Espírita Amor em Deus, para comemorarmos os 90 anos de nossa casa. Eu estou indo para lá agora, então deixo aqui o meu Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de saúde, cheio de harmonia, cheio de paz interior, e que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos dando força para que a gente possa continuar sempre no caminho do bem. Que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações, em nossos lares. Tchau, até a próxima oportunidade.